Tudo bem com você? Chegamos à aula final da nossa disciplina de raciocínio lógico. Depois que navegamos pelas 4 operações com números inteiros e decimais e as porcentagens, o que será que nós vamos ver hoje, hein? Vem comigo que o IFRN, o Programa Jovem Potiguar, está com você na nossa disciplina de raciocínio lógico e hoje teremos as nossas aulas 7 e aula 8. Na nossa aula 7, o que iremos ver, gente? Aplicação de porcentagem em situações problemas, os juros simples e compostos. E a aula 8 a gente vai ver essas aplicações no dia a dia. Você vai aprender a calcular juros simples e composto, que vai ser muito, mas muito importante na sua prática de vendas. Você pode aprofundar a aula no meu canal, a aula 52 de matemática financeira que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar. Carlos, dá uma subida para não atrapalhar aqui o contexto. Vem até aqui para baixo, Carlos, para que você possa explicar melhor para a gente. Pronto, já vim aqui para baixo. Carlos, primeiro me diga o que é juros. É o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Os juros são para o credor, ou seja, aquele que empresta ou que tem algo a receber, uma compensação, né? Pelo tempo que ele vai ficar sem utilizar aquele dinheiro que ele emprestou. Então, a gente diz que os juros é a remuneração do capital empregado. Segundo essa definição, se aplica ou empresta capital, ou seja, o dinheiro a outra pessoa, existe um valor adicional a ser cobrado pela utilização desse dinheiro, porque esse dinheiro foi emprestado, não está mais com você. Por exemplo, ao aplicar um certo dinheiro que a gente chama de capital em um determinado período de tempo, ao final dessa aplicação, o capital vai adquirir outro valor, chamado de montante. Mas por quê? Porque teve juros, gente. Então, o que é o montante? É o valor do capital depois, quando os juros é aplicado. Percebeu? E quais são os tipos de juros que existem? Existe o juros simples, que é o juros que incide sempre sobre o valor que foi emprestado inicialmente. Então, imagine que alguém emprestou no mês zero hoje, né? Mês zero, ou dia zero, a gente chama hoje. Emprestou R$100. Aí os juros é 10% todo mês. Então, todo mês você vai pagar de juros R$10, porque você vai pagar em cima do que foi emprestado. Então, no mês 1, um mês depois, o que era 100 ficou 110, porque 10% de 100 é 10, né? No mês 2, mais R$10, então já vai para 120. E no mês 3, mais R$10, já vai para 130. Esse é o juros simples, que os juros é sempre em cima do valor inicial do valor que foi emprestado. Aí tem uma fórmula, Carlos, para calcular os juros? Tem. Juros é capital inimigo do trabalho. E o montante, como a gente já viu, é o capital mais os juros que você vai achar por essa fórmula. Eu vou mostrar num exemplo bem legal. Então vamos lá. Quem é quem? M é o montante, o valor depois, após um tempo que o dinheiro foi emprestado. C é o valor que foi emprestado no tempo zero, é o valor inicial aplicado ou emprestado. I é a taxa de juros. T é o tempo. E um detalhe importante, sempre a taxa de juros tem que estar de acordo com o tempo. Se a taxa de juros é ao mês, o tempo é ao mês. Se a taxa de juros é ao ano, o tempo é ao ano. E J é os juros, beleza? Então vamos mostrar. Ó, gente, talvez seja o seu primeiro contato com juros simples. Eu vou fazer bem devagarinho, tá certo? Então vamos ao exemplo. João aplicou R$2.000, ou seja, João aplicou ou poderia ter emprestado. 2.000 é o capital, o que ele está aplicando ou emprestando, nesse caso aplicando. A taxa de juros simples é 12% AA. Atenção, anote, AA significa ao ano. Determina ao final de 3 meses. Eita, Carlos, pode não, né? Porque uma coisa está ao ano e outra em mês. Pode não. A gente vai ter que transformar. Ele quer que você encontre os juros pela fórmula capital inimigo do trabalho. E depois que você achar os juros, você vai achar o montante. Você vai somar 2.000 mais o resultado da letra A, que é os juros. Vamos fazer comigo? Quais são os dados? Capital 2.000. A taxa 12% ao ano. Galera, se é 12%, é 12 sobre 100, né? Ao ano. Aí olha o probleminha, gente. O tempo eu vou ter que passar para ano. Nunca esqueça do que eu vou lhe dizer. Nunca mexa na taxa. Sempre mexa no tempo. O tempo tem que ficar na mesma unidade da taxa. É por isso
que 3 meses eu vou dividir por 12. Carlos, não entendi. Gente, um ano tem 12 meses. Então, para transformar de meses para ano, você divide por 12. Por exemplo, 12 meses, se você dividir por 12, dá um ano. Então, nunca esqueça disso. Sempre mexa no tempo, nunca na taxa. Então, 3 meses, você vai escrever 3 sobre 12 anos. Deixa assim, não divida não. Por quê, Carlos? Porque na hora de jogar na fórmula capital inimigo do trabalho, gente, vai facilitar muito a sua vida. Ó, quem é o capital? 2.000. Quem é a taxa? 12 sobre 100. Também não dividir, viu? E o tempo? Não dividir 3 sobre 12. Olha só, gente. Corto 12 com 12 e os 2 zeros daqui com os 2 zeros daqui. Então ficou 20 vezes 12 vezes 3. Olha os juros quanto foi. R$60. Carlos, que massa! E agora? Vamos calcular o montante. Como é que a gente faz, hein, Carlos? Lá vai. Montante é o capital mais os juros. Quem é o capital? 2.000. E quem é os juros que você acabou de calcular? 60. Então, o montante dá 2.060. Eu vou sair do meio agora para lhe mostrar uma outra maneira de fazer que eu não recomendo, mas alguns alunos dizem assim, eu já vi essa fórmula em outro canto. É possível calcular o montante sem precisar dos juros. Eu vou só dizer que você vai usar a fórmula e você vai pesquisar o porquê de eu poderia usar essa fórmula, tá bom? Mas não precisa não. Bastaria calcular os juros e depois calcular o montante fazendo capital mais juros. Mas, se você já tem um nível de profundidade no assunto bom, você pode usar direto essa fórmula. Montante é capital que multiplica 1 mais I vezes T. Quem é o capital? 2.000. 1 mais, quem é a taxa? 12 sobre 100. E o tempo? 3 sobre 12. Corta 12 com 12, 3 sobre 100 é 0,03. Aqui dentro, 1 mais 0,03 dá 1,03. Está vendo como deu o mesmo resultado? Carlos, não gostei dessa fórmula não. Não precisa não. Calcula os juros na A e depois diga que o montante é capital mais juros. Gostou? Ei, Carlos, mas os juros que o comércio usa e os bancos é o simples? Infelizmente não. É o composto. Mas por que infelizmente? Vamos entender por quê? Porque os juros compostos, gente, ele vai incidir sobre o valor atualizado, ou seja, você vai pagar mais. Então, por exemplo, no mês zero, como a gente falou, digamos que eu empresto os mesmos R$100 lá no juros simples. Aí 10% ao mês, R$10, vai para 110. A diferença está no segundo mês, ó. Porque agora, quando eu calcular 10%, eu não vou calcular em cima do que eu emprestei, eu vou calcular em cima do valor atualizado. 10% de 110 é só tirar um zero, dá 11. Então, 110 com 11 já vai para 121. Aí, quando eu for calcular 10% de novo, não é em cima de 100 nem 110, é em cima de 121. Desloca a vírgula, uma casa, 12,10. Então, veja, no mês 3 já dá 133,10. Lembra que no juros simples era 130? Então, gente, os juros compostos é os juros usado pelo comércio, pelos bancos. Ele é mortal. Então, segue a regra. Nunca peça dinheiro emprestado a juros, mas aplique no banco a juros compostos. Percebeu? Carlos, existe a fórmula? Existe. Só que nos juros compostos você calcula primeiro o montante. Fica mais fácil para depois calcular os juros. Então, como é que se calcula o montante? Olha essa fórmula, aparentemente complicada, mas eu vou mostrar um exemplo. O montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a T. A gente chama de exponencial, tá bom? Então, M é um montante após um tempo T. C é o capital, valor que você emprestou ou aplicou. E a taxa de juros. E nunca esqueça, né? Nunca mexa na taxa. Sempre eu vou ter que transformar o tempo para a mesma unidade da taxa. Ô, Carlos, depois que tu calcula o montante, tu pode calcular os juros, né? Porque os juros vai ser o quê? A diferença entre o montante e o capital. Por exemplo, se o capital é 100 e o montante foi 120, então os juros foi quanto? 20. Então vamos mostrar um exemplo. Ó, João aplicou a quantia de 2.000, já sabe que é o capital, né? Há uma taxa de juros composta, aquele que vai ter a potência, né? 6% ao ano. Determina ao final de 2 anos. Pronto, aqui eu não tenho que transformar não, porque o tempo está em ano e a taxa já está em ano. Então ele quer que você calcule na letra A o montante e depois os juros. Então vamos fazer comigo agora? Ó, gente, o capital é 2.000, a taxa 6% ao ano. Então, a gente escreve 6 sobre 100. Você poderia deixar 6 sobre 100, mas eu dividi, tá? Você vai entender por quê. Quando você dividir 6 por 100, dá 0,06 ao ano. O tempo é 2 anos.
Então agora é só jogar na fórmula do montante. Lembra que nos juros compostos você calcula primeiro o montante, né? O montante é C, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então bora, quem é o capital? 2.000. 1 mais a taxa, já dividi aqui, 0,06, aí fica ao quadrado. Então aqui dentro gente, você tem que somar, ó. 1 mais 0,06. Ao somar dá 1,06. Aí agora eu faço ao quadrado. Ei, calculadora, pega aí a calculadora. 1,06 vezes 1,06. Deu quanto? 1,1236. Olha o montante ao multiplicar 2.000 por isso. 2.247,20. Se você tem um capital que é 2.000 e o montante que é 2.247,20, quanto é que dá os juros? É só subtrair, né, gente? 2.247,20 menos 2.000. Os juros foi 247,20. Vamos dar uma revisada, gente, em juros simples e compostos através de duas questões contextualizadas, que seria a nossa aula 8. Tá preparado? Então, bora comigo! Olha que questão legal, gente. A chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplicou o capital de 3.000 a um juro simples, não é muito comum, mas pode acontecer, de 0,8% ao mês, em uma instituição financeira por 18 meses. Qual é o montante? Carlos, como é que eu vou fazer essa questão? Primeira coisa é calcular os juros. Juros simples, capital inimigo do trabalho. Quem é o capital? 3.000. A taxa, 0,8% ao mês. 0,8 sobre 100. Não divida, hein? E o tempo? 18 meses. Tá tudo ok, ó. Mês. Joga na fórmula dos juros. Capital inimigo do trabalho. 3.000 é o capital. A taxa, 0,8 sobre 100. Vezes o tempo, que é 18. Por que que você não divide? Porque você pode cortar 2 zeros com 2 zeros. Aí fica 30 vezes 0,8 vezes 18. Porque você cortou os 2 zeros. Veja se deu 432. Deu? Pronto. Se você tem os juros e o capital, como é que se calcula o montante, Carlos? Capital mais juros. 3.000 mais 432. 3.432 é o montante. Gostou da questão? Então letra D de dado. E agora, vamos uma de juros compostos. Olha como você tá craque, hein? Cássia aplicou 15.000. Esse é mais comum, é o que o banco trabalha, o comércio trabalha com juros compostos. Então ela aplicou 15.000, é o capital, é o que ela está aplicando. Durante 10 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Beleza, tempo e mês, taxa e mês, tudo ok. Qual é o montante? Ei, tem uma fórmula direta para o montante, lembra? Só que ele deu informação estranha. 1,02 elevado a 5 é igual a 1,1. Faz na calculadora. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Dá aproximadamente 1,1. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Qual é o capital? 15.000. O tempo? 10 meses. Aí a taxa? 2%, 2 sobre 100. Lembra que nos juros compostos a gente divide e nos juros simples não, porque corta? Aqui você divide. 2 por 100 dá 0,02. Joga na fórmula. O capital é 15.000. 1 mais 0,02 elevado a 10. Eita, mas espera aí. 1,02 elevado a 10? Só que tem uma regrinha das potências que você aprende no 8º ou 9º ano, que você pode conservar a base e somar os expoentes, tá, gente? Eu vou deixar essa dica para você. 1,02 elevado a 10 você já pode fazer na calculadora, se tiver essa função x elevado a y. Ou você pode fazer o seguinte, 1,02 elevado a 5 vezes 1,02 elevado a 5, que é a mesma coisa que 1,02 elevado a 10. Eu vou fazer isso porque ele já deu isso aqui no enunciado, lembra? 1,02 elevado a 5, ele disse que era 1,1. E aqui também é 1,1. Então, multiplica agora na calculadora. 15.000 vezes 1,1 vezes 1,1 dá 18.150, letra B de bola. E aí, o que é que você achou? Esse primeiro contato para algum de vocês com os juros foi legal? Pois é, né? Qual é os juros mesmo que se usa mesmo no comércio e nos bancos, gente? Juros compostos, mas também existe os juros simples, tá? Um abração, a gente se encontra em breve com mais disciplinas desse programa incrível. Saudações!